Bom, acho bem interessante, né, a riqueza dos debates, principalmente quando tratamos de assunto que os maiores interessados são a maioria da nossa população. Então, com todo respeito ao colega, né, ao vereador Roberto Margari, a divergência de opinião ela é muito salutar desde que a gente respeite o ser humano que está dando a opinião. Acho que não é imposição, não se trata disso. Vamos contextualizar da seguinte forma. Já ouvi uma frase assim que nem tudo que é ilegal é imoral. E como professor, o que eu prego para os meus alunos é a ética, né? Então, se alguém que está com Covid, e engraçado esse assunto aparecer aqui hoje, que eu tenho 37 anos e hoje às 8 horas da manhã eu dei uma bronca num idoso que deve ter quase 80. Porque ele mora do lado dos meus avós e a esposa dele falou assim, não deixa sua avó chegar no portão porque ele está andando por aí. E eu fui lá e falei para ele, o senhor não pode andar na rua porque o senhor está com Covid, em respeito às outras pessoas, aos outros idosos que são vizinhos do senhor. Então, por mais que não seja ilegal, que não vai obrigar a ter o passaporte, tem o aplicativo do governo federal onde aparece as nossas doses de vacina, mas nós temos que preocupar muito o que é ética, o que é moral. Isso está pautado na nossa religião, nos nossos bons costumes, na nossa formação familiar. Aí nós temos que fazer uma reflexão sobre tudo, então. Qual é a nossa fundamentação para falar disso? A nossa fundamentação é que nós devemos respeitar o outro acima de tudo. Então, eu tenho 3 doses, mas me infectei de novo, graças a Deus que eu tenho 3 doses, porque minha chance de morrer vai ser mínima. Porque nós vimos que está tão provado que as vacinas salvam vidas, que nós estamos aí com 400 pessoas, 500 pessoas infectadas e 0 pessoas na UTI. Gente, aliar ciência e religião junto é a coisa mais linda que o ser humano consegue fazer. Mas pegar apenas uma delas e puxar para um lado, aí nós vamos tornar isso a coisa mais alienante para os seres humanos. E para alguns políticos desse país, o que se espera é que a gente realmente fique puxando cada um para o lado. E aí quem mais precisa fique no meio desse fogo cruzado, sem entender o que está acontecendo. Então nós precisamos ter sim a firmeza de compreender, né? Dando um exemplo bem esdrúxulo, nós não respeitamos o resultado das eleições? Estamos aqui num exemplo esdrúxulo. Que dia que vocês já me viram? Eu não respeitei, eu não apoiei, né, o mesmo prefeito que a maioria de vocês. Hoje eu respeito ele como meu prefeito igual todos vocês. Então quem não concordar com o passaporte vacinal e se ele for pedido na porta do restaurante, faz a comida na sua casa, ué. Ele não vai ser privado de nada, não é imposição. Ele é uma minoria que não concordou, né? Então, em alguns aspectos, nós precisamos sim respeitar a vontade da maioria. Nem tudo que eu quero eu posso. Ainda mais se eu estou falando de saúde do outro. Ah, o outro, teve um monte de gente que se infectou nos últimos dias e foi tranquilo. Tem um esposo de uma amiga minha que, né, está passando o maior aperto. Porque já tem vacina e tudo mais, mas tem outras complicações. Está com muita dor no peito, está com muito mal-estar, está com uma febre que não estava querendo baixar, hoje, graças a Deus, já está baixando. Por quê? Nós temos que perceber que em cada um de nós essa doença reage de um jeito. E nós temos que respeitar a religião, respeitar a ciência, respeitar as vacinas, mas antes de qualquer coisa, nós temos que estar em primeiro lugar nesse processo. Para a gente fazer o bem para os outros, a gente tem que dar o exemplo. E dar o exemplo é o quê? Dar o exemplo é cultivarmos boas ações nesse sentido. Vamos cuidar das pessoas, cuidar da nossa família, fazer com que isso tudo acabe logo, depende de cada um de nós. Muito melhor uma reaçãozinha ruim, um mal-estar no corpo, ter que tomar um analgésico para aquela reação da vacina, do que tudo que a gente viu aí, tanta gente passando. Eu passei num momento de muito medo, porque eu passei quando eu não tinha nenhuma dose, né? Meus avós, graças a Deus, quando pegaram, já tem mais de 80 anos, já tinha as 3 doses. Foi difícil, mas foi mais controlado. Então vamos colocar todas essas reflexões e eu encerro dizendo, o nosso grande desafio é aliar
a ciência, a religião, os nossos princípios éticos, porque é nosso dever dar exemplo e cuidar das pessoas.